Ok, pessoal, então nós vamos continuar nosso estudo, agora introduzindo o conceito de capacidade térmica e calor específico. Para isso, nós vamos exemplificar com um corpo, um objeto que eu estou chamando de A. Imagina que você está fornecendo uma certa quantidade de calor para esse objeto, e esse calor, que é a energia que está sendo transferida de fora para dentro, né, do sistema, vai fazer com que as moléculas fiquem agitadas aqui dentro, né? E essa agitação térmica vai dar origem a um aumento de temperatura do sistema, de modo que eu posso definir uma grandeza que mede o quanto que a temperatura aumenta à medida que você adiciona calor ao sistema, tá? Ou o inverso também, né? A quantidade de calor necessário para aumentar de um certo valor a temperatura. Você pode interpretar das duas maneiras. Então, essa grandeza, chamada de capacidade térmica, é diferente para diferentes materiais, porque a absorção de calor, né, o grau de agitação térmica das moléculas vai ser definido pela forma das moléculas, por exemplo, uma molécula de água, ou uma molécula de O2, ou uma molécula complexa de aminoácido, por exemplo. Elas vão vibrar de maneira diferente de acordo com as ligações internas que elas apresentam, tá? Ou mesmo um gás nobre, monatômico, ou madeira, metal, etc. Cada material vai usar o calor recebido para vibrar de maneira diferente, certo? E aí, então, a variação da temperatura vai ser diferente para cada quantidade de calor dado. Então, cada material tem a sua assinatura. Além disso, né, observa que se eu tenho dois materiais, A e B, com tamanhos diferentes, naturalmente o material A, independentemente de, da natureza, imagina que A e B são blocos constituídos do mesmo material, ferro, por exemplo. Então, se você dá uma certa quantidade de calor para agitar as moléculas dos dois materiais, naturalmente a energia recebida vai estar mais concentrada no material menor, certo? Logo, a variação de temperatura maior será no material B, tá? Ou seja, a capacidade calorífica depende da dimensão do sistema. Quanto maior o sistema, para uma dada quantidade de calor fornecida, menor vai ser a variação de temperatura para esse sistema. Logo, a capacidade calorífica é dita uma grandeza extrínseca, ela depende das dimensões. Mas existe uma outra definição relacionada que trata do calor específico. O calor específico, ele mede tipo uma densidade, né, de capacidade calorífica, uma densidade por massa, mais ou menos. É a capacidade calorífica por unidade de massa. Então, eu vou pegar a definição anterior e vou dividir pela massa do sistema. Tá? Com isso, eu elimino, né, o fato de que essa grandeza poderia depender da massa. De fato, o calor específico para cada objeto é igual, independente da extensão do objeto. Ferro, 1 kg de ferro ou 10 kg de ferro possui o mesmo calor específico porque é uma grandeza intrínseca, né? Melhor, intensiva e não extensiva. Muito bem, então, se eu inverter essa definição do calor específico, eu posso usar uma fórmula, eu posso encontrar a fórmula conhecida no ensino médio para calcular o calor dado ao sistema, se eu jogar, por exemplo, a massa multiplicando e a temperatura.
específico dado em unidades diferentes, tá? Essa coluna A, que eu vou chamar de coluna A, ela fornece o calor específico no CGS, no sistema centímetros, gramas, segundo, e ela dá a unidade em caloria por grama por Kelvin, né? Porque quando você faz uma análise dimensional do calor específico, você vai ver que a unidade dele deve ser uma unidade de caloria, né, por grama por Kelvin. Ou se for no sistema internacional, seria joule por quilograma por Celsius, né? Ou melhor, por Kelvin também. Então, nesse caso, você vê nessa tabela que o calor específico, por exemplo, para o chumbo, tá, é bem pequeno quando comparado, por exemplo, com a água. O calor específico da água é 1 caloria por grama Kelvin, né? O que isso significa? Que significa o seguinte: se eu colocar uma chapa de chumbo de 1 quilo, né, no asfalto, sob o sol, e colocar também um balde de água de 1 quilo, também, né, sob o sol, a água vai variar menos a temperatura para uma dada quantidade de calor absorvida do que o chumbo, certo? O chumbo varia muito mais a temperatura. Ele é um melhor condutor de calor do que a água. Então, a capacidade calorífica também está associada com a condução térmica, né? Com a capacidade de você conduzir calor. Ok? Bom, existe também o calor específico molar. É uma outra definição que é dada quando você pega a definição de calor específico e escreve a massa em termos do número de mol, né? A massa não, a quantidade de matéria em termos do número de mol. Então, não sei se você lembra lá do ensino médio, mas a massa de uma certa substância é o número de mol dessa substância vezes a massa molar, certo? E 1 mol de substância, né, Na, que é 1 mol da substância, é igual a 6,02 vezes 10 a 23 elementos, né, dessa substância. Então, quando você substitui a massa aqui, essa unidade, né, você vai definir o calor específico como o produto da massa molar, né, vezes o calor específico comum, normal, certo? Então vai aparecer aqui a massa molar pela massa da amostra, e aí você pode escrever isso como 1 sobre o número de mol. Então, isso, ao invés de ter a massa aqui, se você tiver o número de mol, você define o calor específico molar, certo? Que é o calor específico por mol, tá? Que basicamente tem a mesma interpretação física. O que vai mudar aqui, de fato, é só uma questão de unidades, né? Que vai ser mais apropriado quando você trabalha com gases, trabalhar com o número de mol. Por isso que a gente define dessa maneira. Ok? Muito bem, então, se você... Uma outra coisa também importante de falar é o calor de transformação. Como é que... O calor de transformação você já viu no ensino médio, né? Que ele é dado pela massa vezes essa constante, né? Que é chamado de calor de transformação. Então, esse calor é o calor dado ao sistema para mudar o estado, né, da matéria. Então, se você tem, por exemplo, um pedaço de gelo dentro de um balde. Esse gelo, imagina que ele está a menos 10 graus Celsius. Aí você vai, então, aquecer, você vai dar calor para o gelo, ele vai aquecer até 0 graus Celsius,
e depois ele não pode mais aquecer, continuando sendo gelo. O que vai acontecer quando chegar em 0 graus Celsius, esse gelo vai começar a derreter e a temperatura vai ser mantida a 0 até que o gelo derreta completamente. Você vai continuar dando calor, porém a temperatura não aumenta. Então, como eu poderia definir esse calor se não for em função de uma variação de temperatura, dado que a temperatura não varia, certo? Então, nesse caso, a gente recorre ao conceito de massa vezes calor de transformação, que substitui o calor específico vezes o ΔT na fórmula, né? Que não há ΔT. Então, de fato, o que acontece é que esse calor está sendo usado para dissociar as moléculas contidas dentro dessa pedra de gelo. Então, vai haver uma quebra de ligações e a energia fornecida vai usar para que haja essas quebras e ele vai se transformar todo em água a 0 graus Celsius. E após isso é que vai haver um aumento de temperatura. Quando eu tiver apenas água no sistema, aí sim a temperatura começa a variar de 0 para cima. Tá? Então, essa explicação ela vale para qualquer transformação e para qualquer elemento. Se você estiver estudando, por exemplo, ferro derretendo, o ferro tem o seu calor específico de transformação. A água, o chumbo, o vidro, qualquer substância que possa sofrer uma transição de fase, né, de uma fase para outra, inclusive fase sólido, transição sólido para sólido, por exemplo. Essa transição pode ocorrer, né? Não é somente sólido, líquido e gasoso. Às vezes eu tenho um elemento, um bloco que está numa fase sólida A e ele vai para uma fase sólida B, mudando a simetria da configuração atômica. Também vai haver aqui uma mudança de fase e não há mudança de temperatura. Você vai ter que calcular o calor dado através de uma fórmula semelhante a essa, onde você vai ter que saber qual o calor de transformação para aquela transformação em particular, certo? Então, para a gente aplicar, tem um pequeno teste aqui que diz o seguinte: uma certa quantidade de calor que aquece 1 grama de uma substância A de 3 graus Celsius e 1 grama de uma substância B de 4 graus Celsius. Qual das duas substâncias tem o maior calor específico? Aí você vai aqui usar a definição de calor específico, tá? Sendo que você tem, faltou a massa aqui, a massa é a mesma, né, para a substância A e para a substância B, sendo que o calor fornecido é o mesmo, mas a substância A variou a temperatura de 3 graus Celsius e a substância B de 4. Então, como, né, esse denominador é menor, esse resultado vai ser maior, né? Então, o calor específico de A é maior que o calor específico de B. Então, é só um treinamentozinho. Então, a gente vê aqui alguns calores de transformação. Bom, calor, ponto de ebulição. Aqui tem uma tabela de calores de transformação. Por exemplo, o hidrogênio, o ponto de fusão dele é 4 Kelvin. E o calor de fusão é 58 kJ por quilograma. Tá? Que é a unidade de calor de transformação, porque o calor de transformação, como que é igual a L vezes M, então a unidade de L vai ser de calor por massa, né? Então, você vai ter aqui kJ por quilograma no sistema internacional. Então, o oxigênio, por exemplo, o ponto de fusão dele é 54 Kelvin. E o calor de transformação dele
é 13,9. A água, ela funde a 273 Kelvin, que é 0 Celsius, né? O calor de transformação dela é importante, que a gente vai usar muito em exercício. É 333 kJ por quilograma. O que mais? Faltou do gelo, né? O gelo também a gente vai usar bastante. Hidrogênio. O gelo não está aqui. Que é o ponto de fusão, que é o ponto de ebulição das substâncias. E o calor de transformação também, dado nessa tabela. Então a gente pode ir, por exemplo, para uma aplicaçãozinha aqui. Um exemplo 18.3 diz o seguinte: que quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo de massa 720 gramas a menos 10 graus Celsius, né, para passar ao estado líquido a 15 graus Celsius? Então, uma coisa que a gente vai notar é aqui, entre gelo a menos 10 graus Celsius e água a 15 graus Celsius, vai haver um derretimento. Então, você vai usar uma certa quantidade de calor Q1 para ir de menos 10 a 0 graus Celsius, né? Uma quantidade de calor Q2 para ir de 0 graus Celsius gelo para 0 graus Celsius água, líquido. Depois uma quantidade de calor Q3 para transformar 0 graus Celsius de água, ou melhor, água a 0 graus Celsius em água a 15 graus Celsius. Então, são 3 calores, né? 2 calores sensíveis e um calor latente de transformação, onde você vai derreter o gelo. Então, o primeiro cálculo, sempre que não há transição de fase, eu uso a definição calor específico, massa, ΔT, certo? Calor específico do gelo está no livro, está tabelado, né, do gelo e da água do mar, da água doce, da água salgada, vai mudando um pouquinho, né? Mas isso é tudo tabelado. Então, o calor específico do gelo é 2.220 joule por quilograma Kelvin. A massa da amostra é dada no problema, né? E a variação de temperatura na primeira transformação é de menos 10 até 0, ou seja, essa é a temperatura final menos a temperatura inicial. É assim que a gente faz, né? E desenvolvendo, você vai chegar aqui a um valor de 15,98 kJ. É o primeiro processo. O segundo processo, uma transformação latente. E aí você vai ter que usar o calor latente de fusão do gelo, onde o gelo vai virar água. Nós vimos na tabela que é 373 kJ por quilograma, né? E a massa é dada no problema. De forma que o Q2 vai ser 239,8 joule. E o terceiro processo é de 0 graus a 15 graus da água. Vai haver mudança de temperatura, não é uma transformação de fase. E você vai usar aqui o calor específico da água, que é 4.190 joule por quilograma, a massa dada no problema e a temperatura final menos a temperatura inicial, que vai dar um valor de 45,25 kJ. Tá? No processo todo, o calor fornecido para transformar gelo a menos 10 em água a 15 vai ser 300 kJ. Certo? Essa é a letra A do problema, que foi proposto no livro, e está comentado no livro também, para quem quiser. Então, na letra B, ele diz o seguinte: se fornecemos ao gelo uma energia de apenas 210 kJ na forma de calor,
quais são os estados? O estado final e a temperatura da amostra. Então, aqui é um pouco mais sutil, porque, primeiro, você tem que considerar que você, desses 210 kJ, você vai usar Q1, que foi calculado na letra A, para levar o gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, desse valor, você tem que subtrair esse valor aqui, certo? O que vai dar o seguinte, na verdade, Q vai ser igual a 210 menos 15,98, né? Então, Q vai ser igual a 194. Não, esse valor aqui não. Então, você vai pegar 210 e subtrair do calor necessário para levar o gelo de menos 10 a 0. O que sobrou aqui foi 194 joule, né? Ou quilojoule. Muito bem. Acontece que esse valor, essa energia, não é suficiente para terminar o segundo processo, de levar o gelo de 0 graus Celsius na forma sólida a 0 graus Celsius na forma gasosa. Nós calculamos Q2 no problema anterior e Q2 foi igual a 239, tá? E nós só temos 194 quilojoules, não 239. Com isso, nós vamos conseguir derreter parte do gelo e vai ficar uma parte ainda na forma sólida. Então, no final, depois de você dar essa quantidade de calor, você vai ter tanto gelo quanto água a 0 graus Celsius. Você não vai conseguir derreter todo o gelo a 0 graus Celsius. Você vai aquecer o gelo e depois vai derreter uma parte dele. Então, a parte que você vai conseguir derreter pode ser calculada usando a fórmula do calor latente, né? Você vai usar a massa toda do gelo que você tem, ou melhor, você vai usar o calor que você tem e o calor latente do gelo para calcular a massa derretida. Então, invertendo, né, essa relação, a massa derretida vai ser o calor que você tem dividido pelo calor latente do gelo. Então, você vai conseguir derreter 0,583 kg, que equivale a 580 gramas de gelo. O que vai ficar na forma sólida? Vai ser a massa inicial menos o que você derreteu e que virou água, né? A massa inicial de gelo era 720, você derreteu 580 e ainda ficou 140 gramas de gelo e o restante de água. Então, essa questão é um pouquinho mais capciosa do que a anterior, mas a ideia básica é essa. Com isso, nós finalizamos essa discussão, tá? E a gente vai passar aqui a definir, como nós ainda temos um pouco de tempo, vamos definir o trabalho associado a uma variação de volume, tá? Porque nós definimos o calor, a gente vai definir o trabalho associado à variação de volume e depois nós vamos unir essas duas definições para definir a primeira lei da termodinâmica, certo? Que dependem dessas duas grandezas. E também a gente precisa definir variáveis termodinâmicas, né? Depois disso, depois de definir o trabalho aqui, nós vamos definir variáveis termodinâmicas. Então, para a gente trabalhar com este conceito, né, definir o trabalho como variação do volume, nós vamos imaginar que você tem um sistema gasoso e sobre esse sistema gasoso você pode acrescentar um peso que você pode variar
sutilmente variar esse peso, como ele é composto de grãos, você pode ir variando gradativamente, quase de forma constante, né, o peso que está aqui em cima. Então, se você realiza uma pequena variação do peso, esse pistão aqui vai começar a comprimir o gás, certo? Ou se você tirar as esferas, vai haver uma expansão. Vai mudar o volume. Então, qual seria o trabalho realizado por você, se você comprimir, colocar mais esferas, certo? Sobre o gás? Ou qual seria o trabalho realizado pelo gás se o gás movesse o pistão? Observa que trabalho, lembrando lá da definição de física básica, o trabalho é definido como a energia empregada quando você realiza uma força e um deslocamento. Então, se eu considerar que o objeto é o pistão, e o pistão vai mover para cima ou para baixo, implica que houve força que agiu no pistão. E o pistão deslocou, né? Houve um deslocamento ΔS. Logo, se eu aplico força, por definição, eu estou realizando trabalho no sistema. Tá? E se o gás empurra o pistão, quem realiza trabalho é o gás. Então, essas são os conceitos fundamentais, é o que é definido, são as primeiras definições que devem ser bem entendidas. Toda vez que houver uma expansão do gás, o gás está realizando trabalho. Para a gente colocar isso numa forma algébrica, vamos imaginar aqui um elemento de deslocamento ds, do pistão, e vamos imaginar que há uma força que agindo ou sobre o gás ou pelo gás, né? De modo que o trabalho feito, nesse caso, vai ser o produto da força vezes o deslocamento. No nosso caso em particular, a força e o deslocamento são realizados na mesma orientação, né? Na orientação vertical, porque o deslocamento ele é na direção y e a força também na direção y, para cima ou para baixo. O deslocamento também ou para cima ou para baixo. De modo que esse produto escalar aqui, como são vetores que apontam na mesma direção, vai ser igual a 1, né? A unidade, então eu posso esquecer o produto escalar. Isso aqui vai dar um número, né? Um escalar. E aí eu posso escrever isso aqui na forma escalar mesmo, ou seja, força vezes deslocamento, onde a força é a pressão vezes a área, a pressão feita sobre o pistão ou pelo pistão, vezes a área, né? Se o gás realiza a força é feita pelo gás. Se o peso realiza a força é feita pelo peso, a força resultante, né? A força externa, melhor dizendo. E o ΔS é o deslocamento. Só que se eu multiplicar a área do pistão vezes o deslocamento, isso vai me dar um volume deslocado. Imagina que o pistão deslocou para baixo um certo valor, né? Vai haver aqui uma área que vai variar, a área do pistão. Então, ou melhor, um volume, né? Um volume compreendido pela área do pistão vezes a altura deslocada, o deslocamento. Então, esse volume, se for um elemento de deslocamento, eu vou ter um elemento de volume, tá? Que é a variação aí do volume do gás que está dentro. De modo que eu posso, então, relacionar o trabalho realizado, um elemento de trabalho, né, uma pequena porção de trabalho, a o produto da pressão vezes um elemento de volume. Tá? Daí entra a importância de você fazer isso de forma lenta, de forma infinitesimal. Por isso que tem as esferinhas aqui.
Porque se eu fizer isso de forma infinitesimal, variando apenas algumas esferas, isso implica que eu posso descrever uma trajetória no diagrama de fase P vezes V, certo? Se eu escrever uma função, se tiver uma função P por V que seja integrável, né, então eu posso encontrar o trabalho integrando, né, o P de V dV. Só que para haver uma função integrável, é necessário que esse processo seja tão lento que eu possa conhecer o valor da pressão e do volume em qualquer ponto da trajetória. Por isso que eu digo que esse processo ele tem que ser infinitesimal. Se for um processo rápido, que você não conheça a pressão e o volume em qualquer ponto da trajetória, você não conhece essa função e você não pode integrar. Tá? Então eu preciso integrar, logo tem que ser um processo lento, um processo que a gente vai definir no futuro como um processo reversível. Tá? Por isso a importância lá das esferinhas, de definir como variações infinitesimais. E desse modo, a gente pode, também é um processo dito quase estático, né? Ou seja, infinitesimal. Se a pressão é constante no processo, então você pode esquecer a integral, né? Transformar essa integral aqui no produto da pressão vezes a variação de volume. Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil e você, como a pressão é constante, você conhece a pressão em qualquer ponto da trajetória. E como a integral só depende dos pontos inicial e final, também basta conhecer o volume final e o volume inicial, que não precisa integrar. Muito bem. Aí observei aqui a expansão, é o caso onde o trabalho é realizado pelo gás e é definido como positivo. Toda vez que houver uma expansão, o volume final é maior que o inicial, não existe pressão negativa, né? E o trabalho vai ser sempre positivo toda vez que o gás expande. Isso é uma definição. O trabalho feito pelo gás é positivo. Então, quando o gás expande, eu tenho um trabalho positivo. Quando o gás contrai, eu vou ter um trabalho negativo, ou seja, o trabalho realizado sobre o gás é negativo. Esse é um conceito sutil e importante. Então vamos fazer aqui algumas aplicações, né? Vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, imagina que você tem essa função, um diagrama de fase, pressão contra volume, e você tem um ponto inicial no diagrama de fase, um ponto final no diagrama de fase, tá? Ou seja, quando você expande o gás, a pressão diminui, né? Toda vez que há uma expansão gasosa, a pressão diminui se você manter a temperatura constante. Lembra sempre da equação dos gases, né? PV igual nRT. A gente ainda não definiu ela, mas já pode ter ela em mente para entender esse processo. Toda vez que há uma expansão, a pressão tem que cair. Então, para ser factível, né? Um processo isotérmico, ou melhor, processos comuns, ou quase isotérmico, né? Essa é uma tendência verdadeira para gases, né? Para a maioria dos gases. Muito bem, então quando há expansão, o volume está crescendo, o trabalho é positivo. A integral é cálculo de área, a integral vai dar essa área aqui, né? A integral do gráfico PV vai ser essa área que é igual ao trabalho. Então, sempre que houver um gráfico
pressão, volume, a área vai dar o trabalho realizado no caminho, no percurso, ao longo da trajetória. Um outro exemplo aqui. Eu tenho dois processos. Um processo que expande o gás e um processo onde o volume se mantém constante. E você diminui a temperatura, diminui a pressão. Então, para manter o volume constante e diminuir a pressão, você tem que diminuir a temperatura, né? Então, esse processo não é isotérmico, você está diminuindo a temperatura e a pressão diminui a volume constante. Certo? Então, são dois processos. No processo 1, eu vou chamar de processo 1 e processo 2, no processo 1, a pressão é constante e há uma variação de volume. Logo, o trabalho é positivo, né? Porque houve expansão. Já no processo 2, a pressão varia, mas a variação do volume é zero. Logo, o trabalho é zero no segundo processo. Certo? Quando eu somar o trabalho nesse processo com o trabalho nesse processo, eu vou ter um trabalho líquido positivo. Simplificando o raciocínio, é só você pensar que isso aqui, a integral é cálculo de área, e a área aqui, que você está vendo, é positiva. Certo? Esse resultado só vai ser negativo se houver uma compressão. Por exemplo, se o caminho fosse inverso. Nesse caminho aqui, haveria uma compressão, trabalho negativo, né? E no segundo caminho, o trabalho igual a zero, porque não houve variação de volume. Então, seria o trabalho total resultante, seria menor que zero. E vamos pegar um outro exemplo. Imagina aqui que você tem dois processos, né? Um a volume constante. Nós já vimos que o trabalho é zero no processo a volume constante. Então, de A até B, o trabalho vai ser zero. E de B até C, que é a situação final, você vai ter uma expansão. Logo, o trabalho positivo. E o trabalho aqui vai ser o que está embaixo da curva. A integral é cálculo de área e vai dar a área debaixo da curva. Então, você vai ter esse trabalho nesse processo. Novamente, né, para haver esse processo, esses dois processos aqui, a temperatura ela não pode ser constante. Não pode ser uma isotérmica. Vamos ver outra situação aqui. Essa situação, por exemplo. Se você vai do estado I para o estado F por dois caminhos, o caminho verde e o caminho vermelho. Pelo caminho verde, a área que você vai encontrar vai ser a área sob a curva, ou seja, vai ser toda essa área. Inclusive aqui embaixo, né? O trabalho é toda essa área aqui. Pelo caminho vermelho, a área sob a curva vai ser somente essa área aqui de baixo. Então, nos dois casos eu tenho expansão, o volume, a variação de volume é positiva, né? Porque o volume final é maior que o volume inicial. Nos dois casos eu tenho trabalho positivo, mas pelo caminho verde eu realizo muito mais trabalho do que pelo caminho vermelho. Situação D.
é parecido com A, só que o caminho é o inverso. Você está comprimindo, o volume está indo de um valor maior para um valor menor. Logo, você está comprimindo o gás e você tem trabalho negativo e o valor, o módulo vai ser a área sob a curva. E a última situação, né? Você tem um ciclo fechado. Você vai do estado I para o estado F, por esse caminho. Aí você vai ter qual trabalho realizado nesse caminho. Vou chamar, eu vou pintar isso aqui, de todo esse trabalho vai ser realizado se você for pelo caminho de cima, né? Quando você vai de F até I pelo caminho de baixo, você só vai realizar esse trabalho aqui que está embaixo da curva de baixo, né? Então, quando você subtrai uma área da outra, você vai ter como resultado a área de dentro, certo? E ela vai ser positiva ou negativa. Observa que quando você vai do estado I para o F, você realiza um trabalho positivo, que é toda essa área aqui, que é maior, né, do que o trabalho negativo na volta. Logo, o trabalho líquido é positivo. A diferença vai ser isso aqui. Vai ser o que está dentro, né, que é um trabalho líquido positivo. Muito bem. Para terminar, vamos fazer mais uma aplicação aqui. Diz o seguinte: teste, né? O diagrama PV da figura mostra 6 trajetórias curvas ligadas por trajetórias verticais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compressão, compressão, expansão, compressão, compressão, expansão. Quais são as duas trajetórias curvas que devem fazer parte de um ciclo fechado, ligadas a trajetórias verticais para que o trabalho líquido realizado pelo gás tenha o maior valor positivo possível? Então, na verdade, isso aqui é uma brincadeira, né, de encontre o erro. Você precisa encontrar duas trajetórias de ciclo fechado que o trabalho seja positivo. Então, bora. Você já está vendo aqui o resultado, mas eu vou comentar, por exemplo. Se você tem aqui essa trajetória aqui, por exemplo, essa trajetória. Observe que o trabalho feito nas verticais é zero, porque a variação de volume é zero, né? Eu só vou ter trabalho nas curvas. Então, trabalho zero, trabalho zero. Esse trabalho aqui é negativo, é compressão. Esse trabalho aqui é negativo, é compressão. Então, aqui, o resultado aqui vai ser negativo. Só vai ter trabalho positivo se você fizer um ciclo fechado. Certo? Então procurando, você vai encontrar que essa trajetória aqui, com essa aqui de baixo, vai dar um ciclo fechado. Se você pegar essa trajetória, a reta, a de cima e a reta, você vai ter um ciclo fechado. Só que tem um problema. A trajetória de cima, essa trajetória aqui, o trabalho realizado por ela é negativo. É toda essa área aqui negativa.
O trabalho realizado por essa trajetória de baixo é positivo, mas vai ser só essa área aqui. Ó. O trabalho líquido, quando você faz a trajetória fechada, vai ser negativo. Então, um ciclo fechado no sentido anti-horário, ele vai dar origem a trabalho negativo. O ciclo fechado no sentido horário dá origem a trabalho positivo. Que é o caso da trajetória amarela, né? Se eu pegar esse caminho e esse caminho aqui, mais as paralelas, eu vou ter um ciclo fechado, só que no sentido horário. De modo que, como eu tenho aqui uma compressão, o trabalho realizado é positivo, eu tenho uma expansão, o trabalho realizado é positivo, é toda essa área, e na volta, o trabalho realizado é negativo, é só essa área de baixo. Quando eu somo, o trabalho líquido vai ser essa área aqui e vai ser positiva. Certo? Então, se você não entendeu, reveja o vídeo e tire dúvida pelo WhatsApp, tá? Então, resumindo, ciclo fechado, trajetória no sentido horário, trabalho é positivo. Se o ciclo é fechado, mas o ciclo é no sentido anti-horário, trabalho é negativo. Certo? Então, exercite aí essas ideias para a gente continuar o curso, tá? Bons estudos a todos.